Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Reencarnei como Jiraiya, parte 13, capítulo 163. O fluxo espiral da água gerou um impulso imenso no impacto, criando uma onda poderosa que avançou a uma velocidade incrível. Quando Jiraiya golpeou, a água se dividiu em múltiplos jatos, afiados como lâminas. Jiraiya manteve a compostura, brandindo sua espada para a frente. Uma torrente de relâmpagos irrompeu da lâmina, atravessando a água corrente com facilidade. O ataque não perdeu ímpeto, continuando direto para Ryujin. Gota de cachoeira. Ryujin rapidamente formou selos de mão. Uma cortina de água materializou-se acima dele antes de cair como um machado gigantesco, cortando o fluxo de relâmpagos e bloqueando o ataque de Jiraiya. Por enquanto, ambos estavam apenas sondando o terreno. Nenhum dos dois tinha a intenção de lutar com tudo desde o início. Eles queriam analisar os estilos de luta um do outro, procurando fraquezas para explorar. A partir dessa breve troca de palavras, Jiraiya já podia perceber que Ryujin era especializado em ninjutsu ofensivo. Se você quer me matar, vai precisar de mais do que isso, disse Ryujin, balançando a cabeça enquanto contra-atacava sem esforço o ataque de Jiraiya. Jiraiya não respondeu. Ele não era de usar palavras desnecessárias durante a batalha. A conversa por si só não derrotava um oponente. A vitória vinha pela força. É claro que contra oponentes impetuosos e facilmente provocados, as provocações poderiam ser úteis para forçar erros. Mas Ryujin não era um ninja qualquer, ele era um jounin de elite experiente. Alguém que já fora guarda-costas pessoal de Anzo não perderia a compostura por meras palavras. Jutsu de clones múltiplos das sombras. Jiraiya formou um selo de mão, invocando 4 clones das sombras. Seu corpo verdadeiro atacou Ryujin, entrando em combate corpo a corpo, enquanto os clones se espalharam rapidamente, cercando Ryujin e começando a tecer seus próprios selos de mão. Assim que os clones alcançaram suas posições designadas, o corpo verdadeiro de Jiraiya desferiu um golpe feroz, forçando Ryujin a recuar. Então Jiraiya recuou rapidamente, suas mãos se movendo velozmente em um turbilhão de selos. Jutsu combinado, técnica das 5 balas de dragão. Jiraiya rugiu enquanto um dragão de fogo irrompia de suas palmas, avançando em direção a Ryujin. Ao mesmo tempo, cada um de seus clones de sombra liberou um dragão elemental diferente, vento, relâmpago, terra e água. Cada um avançando em direção a Ryujin com força tremenda. Nas lendas originais de Konoha, apenas Hiruzen Sarutobi, o chamado Sensei de Ninjutsu, havia sido capaz de dominar todas as 5 transformações elementais de chakra a esse nível. Tal domínio exigia anos de treinamento dedicado. Mas Jiraiya tinha o sistema. Todas essas técnicas foram adquiridas por meio de logins, o que lhe conferia conhecimento instantâneo. Executar ninjutsu dos 5 elementos era fácil para ele. Os 5 dragões rugiram enquanto avançavam, seu poder combinado sendo avassalador. Não admira que te chamem de aluno do sensei. Você domina todos os 5 elementos. Ao ver a demonstração de Jiraiya, a expressão de Ryujin mudou ligeiramente. A força de Jiraiya-sama é incrível. Ele domina todas as 5 naturezas de chakra, assim como Hokage. Isso foi incrível. Jiraiya-sama é tão jovem, mas já consegue usar um jutsu tão poderoso. Os ninjas de Konoha explodiram em vivas. Jiraiya era o líder deles agora. Quanto mais forte ele parecia, mais confiantes eles ficavam. Se ele tivesse sido dominado logo no início, o moral da equipe teria sofrido um sério golpe. Estilo de água, barreira de água multicamadas. Ryujin rapidamente formou selos, expelindo um poderoso jato de água pela boca. A água o envolveu em espiral, formando múltiplas camadas de barreiras protetoras. Os 5 dragões atingiram as barreiras com força devastadora. O impacto fez a água espirrar em todas as direções, e as barreiras tremeram violentamente. Em meros instantes, os dragões de fogo e relâmpago destruíram a maior parte da defesa. Uma simples barreira de água não seria suficiente para resistir a um ataque desse tipo. Liberação de água. Onda de colisão de água explosiva. Ryujin formou outro selo e cuspiu uma torrente de água. As ondas impetuosas se chocaram contra os dragões de água, fogo e relâmpago que se aproximavam, forçando-os a recuar. A forma do dragão de fogo oscilou, diminuindo à medida que era encharcada. Mas nem mesmo Ryujin conseguiu resistir completamente a um ataque dos 5 elementos. Os dragões do vento e da terra romperam suas defesas, forçando-o a erguer a espada em desespero. O impacto lançou para trás, fazendo-se chocar contra a muralha da fortaleza. Os dragões se dissiparam, mas sangue escorria do canto da boca de Ryujin. Sua mão direita, ainda segurando a espada, tremia, a palma estava rasgada, e o sangue pingava no chão. Ryujin-sama já está ferido? Jiraiya é tão forte assim? De jeito nenhum. Ryujin-sama deve tê-lo subestimado. Mesmo que Jiraiya seja aluno do Hokage, ele ainda é muito jovem para ser páreo para Ryujin-sama. Do alto das muralhas da fortaleza, os ninjas de Amegakuri não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Ryujin não vai perder para Jiraiya. Mantenham um foco nas suas tarefas. Não podemos ser um peso para ele. Um jounin entre eles gritou, tentando restabelecer a ordem. Ele era especialista em ninjutsu médico e percebeu que os ferimentos de Ryujin não eram graves. Era apenas um ferimento leve. Sua capacidade de combate permanecia intacta. Jiraiya, você é ainda mais forte do que eu esperava. Ryujin limpou o sangue da boca, balançando a cabeça em arrependimento. Faz muito tempo que não vejo um jovem ninja tão impressionante quanto você. Se ao menos você fizesse parte de Amegakuri. Seu tom de voz tornou-se frio. Com seu talento e poder, deixá-lo vivo seria um grave erro. Eu esperava capturá-lo vivo, mas isso já não parece possível. A força de Jiraiya havia superado suas expectativas. Capturá-lo não era mais uma opção viável. A melhor estratégia era eliminá-lo antes que se tornasse uma ameaça ainda maior para Amegakuri. Ryujin estendeu a mão lentamente para a segunda espada presa às suas costas. Essa lâmina era inteiramente negra, com a borda brilhando com uma luz violeta sinistra.
Capítulo 164. Ryujin era habilidoso na esgrima, particularmente no manejo de espadas duplas. No momento em que Jiraiya viu a segunda lâmina nas mãos de Ryujin, ele imediatamente a reconheceu como uma arma envenenada. O líder de Amegakure, Anzo da Salamandra, era um mestre em técnicas de veneno, possivelmente o maior usuário de veneno de todo o mundo ninja. Nem mesmo Tio de Tsunagakure, renomada por sua perícia com venenos, se comparava a ele. Como guarda-costas pessoal de Anzo, seria impensável que Ryujin não dominasse as técnicas de envenenamento. Liberação de vento e liberação de água eram os dois elementos mais eficazes para integrar venenos ao ninjutsu. A liberação de vento podia dispersar toxinas rapidamente, enquanto a liberação de água permitia que os venenos se fundissem perfeitamente à sua forma, aumentando sua letalidade. Amegakure especializou-se na criação de venenos líquidos que se misturavam sem esforço com as técnicas de liberação de água, aumentando significativamente sua potência. A maioria dessas toxinas era incolor e inodora, tornando-as quase impossíveis de detectar quando integradas ao ninjutsu. Uma única respiração descuidada poderia significar envenenamento instantâneo. A ascensão da Terra da Chuva como uma potencial sexta grande nação deveu-se, em grande parte, ao seu domínio das técnicas de envenenamento. Ryujin empunhou ambas as espadas com firmeza e investiu contra Jiraiya com uma velocidade estonteante, seus movimentos quase imperceptíveis a olho nu. Contudo, a percepção aguçada de Jiraiya permitiu-lhe acompanhar cada movimento de Ryujin. Ao avançar, as lâminas gêmeas brilharam com um fulgor aquoso, enviando ondas que se propagavam. A lâmina venenosa, em particular, liberou uma névoa roxa escura e sinistra ao se mover. Num instante, milhares de ondas de água irradiaram das lâminas de Ryujin, expandindo-se rapidamente antes de se sobreporem, criando uma poderosa maré crescente que se chocou contra Jiraiya. A força descomunal do ataque era aterradora. Qualquer ninja comum não teria a menor chance de se defender. Mesmo que conseguissem bloqueá-lo, provavelmente sofreriam ferimentos graves. Antes mesmo de Ryujin se aproximar, as ondas de água em camadas já haviam alcançado as proximidades de Jiraiya. Um leve aroma adocicado pairava no ar, um sinal revelador de veneno misturado à água. Jiraiya reconheceu isso imediatamente. Contudo, ele não estava preocupado. Graças ao seu domínio do selo universal dos 10 venenos, ele era completamente imune a todas as toxinas. Ele nem precisava tomar precauções contra elas. Jiraiya brandiu sua espada de chamas relâmpago, liberando uma onda condensada de relâmpagos que disparou para frente e se chocou contra as ondas de água que avançavam. Um estrondo ensurdecedor de trovão ressoou quando o raio explodiu ao contato, despedaçando as ondas. Arcos elétricos se espalharam em todas as direções, neutralizando completamente o ataque. Ao atingirem o solo, as gotas de água fragmentadas corroeram a terra instantaneamente, deixando para trás inúmeras crateras fumegantes e liberando tênues névoas violetas no ar. Só isso já era prova de quão mortal era o veneno infundido na lâmina de Ryujin. Se Jiraiya não possuísse o selo dos 10 venenos universais, as toxinas teriam representado uma séria ameaça. Mas com o selo neutralizando ativamente qualquer veneno invasor, Jiraiya permaneceu completamente ileso. Enquanto isso, Ryujin continuava a se mover em alta velocidade ao redor de Jiraiya, procurando uma brecha. Sua velocidade era realmente incrível, mas sob o olhar perspicaz de Jiraiya, cada movimento era cristalino. Fingindo incerteza, Jiraiya estreitou os olhos em aparente dificuldade, com uma expressão de inquietação. Ao mesmo tempo, ele canalizou imensas quantidades de chakra de relâmpago e fogo em sua lâmina de chamas relâmpago, preparando-se para um contra-ataque decisivo. Após circular Jiraiya por mais algumas rodadas, Ryujin acreditou ter conseguido perturbar a consciência de Jiraiya. Com um súbito impulso de aceleração, ele avançou em uma lâmina cortando em direção à cabeça de Jiraiya enquanto a outra golpeava horizontalmente seu peito. Os olhos de Jiraiya se aguçaram num instante. Com a velocidade de um raio, ele brandiu sua espada de chamas relâmpago para a frente. Uma onda de chamas e eletricidade irrompeu, formando um arco flamejante que interceptou o golpe descendente de Ryujin, detendo sua lâmina envenenada no ar. Sem hesitar, Jiraiya retirou sua espada e rapidamente a reposicionou em frente ao peito. Clang! Faíscas voaram quando a segunda espada de Ryujin se chocou contra a espada da chama relâmpago, sendo parada bruscamente pelo bloqueio preciso de Jiraiya. Sua velocidade era tão avassaladora que Ryujin não conseguiu reagir a tempo. Olhando incrédulo para sua lâmina envenenada sendo repelida com tanta facilidade, a postura antes calma e controlada de Ryujin se desfez, e sua expressão mudou para um de completo choque. Jiraiya reagiu muito mais rápido do que jamais imaginara. Sua suposta velocidade relâmpago, para mim, não passa de uma lentidão. Jiraiya apertou o aperto e desferiu um golpe com força explosiva, lançando Ryujin para trás. Após trocarem golpes, Jiraiya agora tinha um bom domínio das habilidades de Ryujin. Sua habilidade com a espada e o taijutsu eram formidáveis, especialmente sua velocidade. Se não fosse pela percepção aguçada de Jiraiya, teria sido difícil acompanhá-lo. Se Jiraiya não possuísse sua percepção especial, ele poderia já ter sido ferido pelas lâminas envenenadas de Ryujin. Mas com sua capacidade de prever cada movimento, a vantagem de velocidade de Ryujin foi completamente anulada. Em outras palavras, as habilidades perceptivas de Jiraiya enfraqueceram significativamente a eficácia de Ryujin em batalha. Jiraiya, seu tempo de reação, velocidade e percepção realmente fazem jus à sua reputação. Mas diga-me, como você planeja lidar com uma névoa venenosa onipresente? Ryujin se recompôs de sua lâmina envenenada, uma densa fumaça roxa começou a emanar, espalhando-se rapidamente em todas as direções envolvendo o campo de batalha. A névoa tóxica continuou a se expandir, flutuando em direção aos ninjas de Konoha à distância. O próprio Jiraiya era imune a veneno, graças ao selo universal dos 10 venenos, mas o mesmo não se podia dizer dos outros ninjas de Konoha.
Mesmo que carregassem pílulas de antídoto, não havia garantia de que elas seriam eficazes contra as toxinas especiais de Ryujin. Jiraiya não podia simplesmente ficar parado e deixar a névoa se espalhar. Com uma rápida sequência de selos de mão, ele liberou uma onda de chakra de liberação de vento que se propagou em uma poderosa rajada. Assim que o selo final foi concluído, uma aura radiante azul esverdeada surgiu ao redor de Jiraiya, formando uma barreira que repeliu a névoa venenosa que se aproximava. Barreira contra o vento. Essa era uma técnica de barreira de nível a que Jiraiya havia adquirido através de seu treinamento. Suas capacidades defensivas eram excepcionais. Um controle de chakras tão incrível. O coração de Ryujin afundou ao ver Jiraiya erguer, sem esforço algum, uma enorme barreira protetora. Mais uma vez, ele se viu completamente em desvantagem. As informações que a Megakuri havia reunido sobre Jiraiya subestimaram drasticamente sua verdadeira força. Capítulo 165. As técnicas de barreira geralmente são difíceis de executar sozinho. Tomemos Jiraiya como exemplo. Ele poderia criar uma barreira sozinho, mas isso exigiria tempo para construí-la cuidadosamente, já que é impossível liberar instantaneamente a vasta quantidade de chakra necessária para tal técnica, especialmente considerando a enorme escala de sua barreira. Normalmente as barreiras são criadas por meio de esforços coordenados envolvendo vários ninjas. Poucos tentariam criar uma sozinhos devido ao consumo excessivo de chakra. E no entanto, Jiraiya havia conjurado, sem esforço algum, uma enorme barreira por conta própria. Ryujin achou isso difícil de aceitar. Para Jiraiya conseguir isso, suas reservas de chakra eram extraordinariamente vastas, tão vastas que ele nem precisava se preocupar em ficar sem elas tão cedo. Dentro da barreira, a névoa venenosa da lâmina revestida de toxina de Ryujin continuava a se espalhar, tornando-se mais densa a cada segundo. A barreira de Jiraiya impedia sua dispersão, mas isso apenas significava que a concentração dentro do espaço fechado continuava aumentando. Ryujin já havia tomado um antídoto e não fora afetado. Jiraiya, no entanto, era uma história diferente. Mesmo que carregasse pílulas de antídoto avançadas de Konoha, a exposição prolongada inevitavelmente cobraria seu preço. A estratégia de Ryujin era simples, forçar Jiraiya a conter o veneno dentro da barreira e arcar sozinho com as consequências. O que ele não esperava era a facilidade com que Jiraiya conseguiu selar a névoa lá dentro. Apesar de ter alcançado seu objetivo, a expressão de Ryujin permaneceu tensa. Jiraiya, por sua vez, exalou levemente de alívio. Se o veneno tivesse se espalhado sem controle, teria enfraquecido gravemente os ninjas de Konoha. Mas agora, um pensamento perturbador lhe ocorreu. Será que o prédio cercado por barreiras na cidade de Tetsuishi poderia estar abrigando uma toxina ainda mais mortal? Se sim, as camadas de barreiras ao redor não serviriam apenas para proteção, mas para evitar um surto catastrófico. Se suas suspeitas estivessem corretas, as coisas estavam prestes a piorar muito. Jiraiya, vou ser sincero com você, zombou Ryujin. O veneno que você está inalando agora foi formulado pessoalmente pelo próprio Lord Anzo. Sua potência supera em muito qualquer coisa que seus antídotos de Konoha possam neutralizar. Sua voz demonstrava profunda reverência ao mencionar Anzo. Para os ninjas de Amegakuri, Anzo era praticamente um deus. Foi somente a sua força que deu à Terra da Chuva a chance de se tornar uma grande potência. Com Anzo liderando a Megakuri, eles ousaram se opor às 3 grandes nações. Sem ele, a Terra da Chuva já teria sido esmagada há muito tempo sob a invasão delas, reduzida a espólios de guerra. Jiraiya deu um sorriso irônico. Não sei de onde você tira tanta confiança, mas se você realmente acha que esse veneno pode me afetar, está redondamente enganado. Havia algo quase zombeteiro em seu tom de voz. A névoa tóxica rodopiava ao seu redor, infiltrando-se em seu corpo, apenas para ser instantaneamente envolvida por seu chakra e consumida antes que pudesse causar qualquer dano. Os olhos de Ryujin escureceram. Tolo arrogante. Ele se recusou a acreditar que o veneno especialmente preparado por Anzo pudesse ser ineficaz contra Jiraiya. Estilo relâmpago, pilares de ligação do trovão. As mãos de Jiraiya executaram uma série de selos num instante. Pilares azuis gigantescos desceram de uma fenda dimensional, atingindo o chão ao redor de Ryujin. Faíscas de eletricidade jorraram deles, crepitando em sua direção. Estilo terra, capa com a terra em queda. Em resposta, uma densa camada de terra despencou do alto, com o objetivo de esmagar Jiraiya. Estilo terra, pântano do submundo. Ao mesmo tempo, o solo sob Ryujin amoleceu, transformando-se num pântano profundo e instável. 3 jutsus poderosos, lançados num instante. Estilo de água, torrente furiosa. Ryujin reagiu com a mesma rapidez. Uma poderosa onda de água irrompeu de debaixo de seus pés, dissipando o raio que se aproximava, enquanto uma segunda onda disparou para o céu, despedaçando as camadas de terra que desciam. Quanto ao pântano sob seus pés, ele não ofereceu resistência, deixando-se afundar antes de emergir repentinamente, impulsionado por um jato de água de alta pressão. Prisão dos 10 miríades de trovões. Assim que Ryujin escapou, Jiraiya invocou outra onda de trovões crepitantes, enviando uma tempestade devastadora de raios sobre ele. Os parafusos envolveram Ryujin completamente. Com um movimento rápido, ele brandiu suas lâminas gêmeas. A água ondulou a partir delas em ondas, neutralizando a eletricidade que se aproximava. Enquanto relâmpagos crepitavam ao seu redor, Ryujin soltou um grito de guerra. Suas espadas liberaram torrentes de água que detonaram ao impacto, enviando ondas de choque que se espalharam pelo campo de batalha. A explosão não foi apenas uma manobra defensiva. As ondas residuais absorveram umidade do ar, amplificando continuamente seu poder. Era uma técnica de estilo água de nível S, mais do que suficiente para rivalizar com o jutsu de Jiraiya. À medida que o relâmpago se dissipava, a respiração de Ryujin tornou-se mais pesada. Seu rosto empalideceu ligeiramente, usar uma técnica de nível S o havia exaurido. Jiraiya, no entanto, não tinha intenção de deixá-lo se recuperar. Ele já havia reunido o chakra e, com um movimento rápido do pulso, lançou sua lâmina de chamas relâmpago para a frente. A arma se transformou no ar, um lado irrompendo em uma chama rugindo, o outro crepitando com relâmpagos. Em um instante, assumiu a forma de um tigre flamejante e um dragão do trovão em espiral, ambos investindo contra Ryujin.
Dentro da barreira, a batalha entre os dois continuava, cada choque sacudindo o espaço fechado. Fora da barreira. Do outro lado da barreira, um grupo de Jounin de elite de Amegakure estava em formação, bloqueando o caminho de Uchiha Raiden. Raiden os encarou com um desdém mal disfarçado. Você realmente acha que alguém como você pode impedir o clã Uchiha de desmantelar essa formação? Zombou ele. Que piada. A cidade de Tetsuishi tinha um total de 4 Jounin de elite. Raiden e suas forças Uchiha tinham uma missão crucial, destruir a formação defensiva que cercava a cidade. Com os 3 Jounin de elite restantes ocupados, um enfrentando Izamu, outro lutando contra Tetsuki e o terceiro travando combate com os Jounin de elite dos clãs Akimishi e Nara, a Megakure não teve escolha a não ser enviar 4 Jounin comuns para confrontar Raiden. Foi o melhor que conseguiram fazer, mas eles subestimaram o clã Uchiha. Inicialmente, os 4 Jounin trabalharam juntos de forma impecável, e a coordenação entre eles permitiu que mantivessem Raiden sob controle. Mas à medida que a batalha se prolongava, seus padrões tornaram-se previsíveis. O Sharingan de Raiden girou rapidamente, memorizando seus movimentos. No instante em que um único erro era cometido, seus olhos brilhavam com intenção assassina. Um dos Jounin de Amegakure vacilou, apenas por um instante. Essa foi toda a abertura que Raiden precisava. Seu Sharingan de 3 tomões girou, seu imenso poder ocular irrompendo, aprisionando o infeliz ninja em um genjutsu inescapável. Capítulo 166. O Jounin da tribo Ami, preso sob a influência do Genjutsu, congelou imediatamente, sua expressão ficando inexpressiva. Ele já estava capturado. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uchiha Raiden exalou uma enorme bola de fogo, lançando-a diretamente contra o ninja da chuva imobilizado. Com o corpo paralisado pela ilusão e sem tempo para que seus companheiros interviessem, ele não tinha como se defender. A bola de fogo o engolfou completamente, reduzindo-o a cinzas antes mesmo que pudesse soltar um grito. Enfrentar um Uchiha era sempre uma aposta arriscada. Uma vez preso em um Genjutsu, a morte era quase inevitável. A única maneira de sobreviver era ter um aliado rápido e habilidoso por perto, mas mesmo assim, as chances de escapar eram mínimas. Com o Jounin derrotado, o fardo de Raiden diminuiu consideravelmente, tornando ainda mais fácil para ele lidar com os 3 ninjas Jounin da chuva restantes. Sob seu ataque implacável, o trio rapidamente se viu subjugado, mal conseguindo se manter firme. Parem de atacar a Montanha de Ferro. Concentrem seus ataques nos Jounin de elite do clã Uchiha. O ninja Jounin de alta patente da Vila da Chuva, posicionado no topo das muralhas da cidade, gritou ordens no instante em que viu um de seus camaradas cair. A invocação de Jiraiya, um sapo gigantesco, resistiu a um bombardeio implacável dos canhões mecânicos, mas apesar de sofrer crateras profundas e danos, o sapo ainda não havia desmoronado completamente. Não fazia sentido continuar aquele ataque. Em vez disso, eles precisavam se concentrar em conter Uchiha Raiden. Se não conseguissem detê-lo, suas formações defensivas seriam destruídas e as consequências seriam desastrosas. Uma saraivada de projéteis de artilharia imbuídos de chakra caiu em direção a Raiden. Um corpulento Jounin do clã Akimishi rugiu enquanto brandia sua palma maciça contra os projéteis que se aproximavam. Eles explodiram com o impacto, mas mesmo com a formidável resistência do clã Akimishi, sua mão foi dilacerada, jorrando sangue abundantemente. A força descomunal das explosões o empurrou para trás vários passos antes que ele conseguisse se equilibrar. Um Jounin do clã Nara, observando a distância, ordenou rapidamente ao Akimishi que interceptasse o fogo da artilharia, garantindo que Raiden não fosse interrompido. A destruição da formação que circundava as muralhas da cidade foi crucial. As forças ninjas da chuva eram habilidosas, mas contra a elite de Konoha, lutavam para manter suas defesas. Os canhões de chakra já haviam dizimado mais de 50 ninjas de Konoha, incluindo vários Chunin veteranos. Conforme a batalha se intensificava, as baixas de Konoha se aproximavam de 100, enquanto as forças ninjas da chuva haviam perdido muito poucas em comparação. Devido à posição elevada dos defensores ninjas da chuva, a maioria dos jutsus de Konoha era bloqueada pelas muralhas ou errava completamente o alvo. E com a batalha ainda em seus estágios iniciais, os ninjas da chuva resistiam firmemente, mantendo as forças de Konoha sob fogo implacável. Se Konoha quisesse reverter a situação, precisaria desmantelar as formações que cercavam as muralhas. Uma vez quebradas essas barreiras, os usuários de liberação de terra poderiam manipular livremente o terreno, criando caminhos para que suas forças atacassem a fortaleza. Erguer uma muralha de terra de 6 metros era simples para usuários habilidosos de liberação de terra e, com isso, os ninjas de Konoha seriam capazes de romper as muralhas com facilidade. Atrás do campo de batalha, os canhões mecânicos de Konoha finalmente haviam sido montados. Sob o controle de ninjas de elite, uma série de projéteis de artilharia imbuídos de chakra foram lançados em direção à Vila Tetsuishi. Contudo, com um número limitado de canhões disponíveis, seus ataques não foram tão devastadores quanto o necessário. Antes que os projéteis pudessem atingir as muralhas, ninjas da chuva os interceptaram com contra-jutsu, neutralizando grande parte dos danos. Mesmo assim, a intervenção deles significou que havia menos ninjas de Ami disponíveis para suprimir as forças de linha de frente de Konoha. Como resultado, a pressão sobre os ninjas de Konoha diminuiu significativamente. Arg! Um grito agudo ecoou pelo campo de batalha. Entre os 3 ninjas Jounin da chuva restantes que lutavam contra Raiden, um deles teve as 2 pernas decepadas repentinamente por um golpe limpo e preciso. Ele caiu no chão, perdendo instantaneamente a capacidade de lutar. Os outros 2 Jounin trocaram olhares antes de recuarem imediatamente, abandonando seu camarada caído sem hesitar. Não se tratava de crueldade, mas sim de sobrevivência. Mesmo que tentassem ajudar, não tinham forças para reverter a situação contra Raiden. Se permanecessem ali por mais tempo, morreriam ao lado dele. Agora que não conseguiam mais conter Raiden, haviam perdido a capacidade de proteger a formação ao redor da cidade de Tetsuishi. Enquanto os 2 Jounin recuavam,
Raiden lançou um shuriken, a lâmina giratória perfurando o crânio do ninja da chuva aleijado, pondo fim ao seu sofrimento num instante. Sem mais distrações, Raiden voltou sua atenção para as formações de barreira, ativando seu estilo fogo para destruí-las uma a uma. A elite de Konoha é numerosa demais. Não temos como proteger as formações de barreira sozinhos. De volta às muralhas, um dos ninjas Jounin da chuva em retirada franziu a testa. Se as formações forem destruídas, os ninjas de Konoha invadirão a cidade. Não conseguiremos impedi-los. Outro Jounin soltou um suspiro de frustração. Na realidade, eles sabiam desde o início que manter as forças de Konoha fora da cidade era praticamente impossível. Se eles invadirem, perderemos uma vantagem significativa. Mas, contanto que Ryujin-sama derrote Jiraiya e force os ninjas de Konoha a recuar, ainda podemos retomar o controle. O ninja Jounin da chuva lançou um olhar para a batalha entre os combatentes de alto nível, sabendo que o verdadeiro resultado desta guerra dependia de suas vitórias. Se seus guerreiros mais fortes prevalecessem, tudo ainda poderia ser salvo. Mas se eles perdessem, a cidade de Tetsuishi cairia. Nesse caso, a única opção seria uma estratégia final e desesperada, uma que garantiria a devastação total de ambos os lados. Sem mais interrupções, Raiden desmontou rapidamente as barreiras erguidas ao redor das muralhas da cidade. Grandes porções da formação desmoronaram, perdendo completamente seu efeito. Usuários da liberação de terra. Esta área agora está livre para eles operarem. Raiden chamou um Akimishi Jounin que estava por perto. Akimishi assentiu com a cabeça e imediatamente se moveu para proteger os ninjas de Konoha que chegavam, especialistas em técnicas de liberação de terra. Eles haviam aberto o caminho. Agora, a verdadeira batalha pela cidade de Tetsuishi estava prestes a começar. Capítulo 167. Os ninjas da chuva posicionados no topo das muralhas da cidade de Tetsuishi observavam alarmados enquanto um Jounin de elite do clã Akimishi avançava, protegendo um grande grupo de ninjas de Konoha atrás dele. Suas expressões se tornaram sombrias enquanto lançavam ataques desesperados contra o Jounin Akimishi, tentando impedir que as forças de Konoha alcançassem as muralhas da cidade. Contudo, seus esforços foram em vão. O Jounin de Akimishi, empunhando suas armas com precisão e utilizando as técnicas secretas de seu clã, desviou todos os golpes recebidos, garantindo que os ninjas de Konoha chegassem à base das muralhas em segurança. É claro que mesmo para um Jounin de elite, a quantidade de ataques inimigos cobrou seu preço. Como diz o ditado, formigas em número suficiente podem derrubar um elefante. Os ninjas da chuva no topo das muralhas concentraram seus ataques nele, e embora os ninjas de Konoha tenham ajudado a bloquear alguns dos jutsus, o ataque permaneceu implacável. Um grupo de ninjas de Konoha, especialistas em liberação de terra, bateu as mãos no chão, fazendo com que enormes plataformas de pedra se erguessem, formando escadarias que alcançavam o topo das muralhas da cidade. Destruam esses degraus de pedra, bradou um ninja da chuva de alta patente. Uma saraivada de jutsus foi lançada contra as formações rochosas, mas com parte de suas forças agora desviada. A pressão dos ninjas da chuva sobre a força principal de Konoha enfraqueceu. Aproveitando a oportunidade, os ninjas de Konoha escalaram rapidamente os degraus, saltando para as paredes usando a técnica de cintilação corporal. Enquanto isso, o Uchiha Raiden abriu uma brecha nas fileiras inimigas. Outra onda de usuários do estilo terra rapidamente construiu mais escadarias de pedra, permitindo que as forças de Konoha invadissem as muralhas. Em instantes, a primeira linha defensiva de ninjas da chuva desmoronou e o caos irrompeu no topo das fortificações da cidade de Tetsuishi. À medida que a batalha se intensificava e se transformava em combate corpo a corpo, Orochimaru aterrissou na muralha da cidade, mordendo o polegar antes de bater com a palma da mão na superfície. Jutsu de invocação. Uma enorme serpente de 3 cabeças, da cor da terra, materializou-se, investindo instantaneamente contra os ninjas da chuva ao redor e esmagando-os sob seu peso. Sem hesitar, Orochimaru realizou outra invocação, desta vez chamando uma enorme serpente azul escura com um único chifre, Manda, sua invocação mais formidável. Manda surgiu com um movimento rápido da língua, seus penetrantes olhos amarelos se estreitando enquanto encarava Orochimaru. Me convocar por meros insetos? Que coisa mais indigna de mim. Comam quantas quiserem. Depende da sua capacidade, respondeu Orochimaru friamente, enquanto suas mangas liberavam um enxame de cobras venenosas que dispararam em direção aos ninjas da chuva ao redor. Manda, embora descontente, não discutiu mais. Com um poderoso bote, deslizou para dentro das fileiras dos ninjas da chuva, chicoteando com sua enorme cauda e arremessando os inimigos para longe. Aqueles que tiveram o azar de serem pegos diretamente em seu caminho foram reduzidos a pouco mais que cadáveres mutilados. O pânico se espalhou entre os ninjas da chuva ao testemunharem a devastação. Seus próprios invocadores executaram seus jutsus às pressas, trazendo à tona várias criaturas para contra-atacar as invocações de Orochimaru. No entanto, suas bestas estavam longe do nível de Manda ou da serpente de 3 cabeças. A diferença de poder era impressionante. Com os ninjas de Konoha protegendo as muralhas da cidade, a batalha virou a seu favor. As forças de elite que lideravam o ataque eram compostas por membros experientes do clã, cada um deles muito mais forte que um ninja comum de Ami. Incapazes de manter suas posições, os ninjas de Ami começaram a saltar das muralhas, recuando para os becos abaixo. Recuem para os becos. Usem o terreno a nosso favor, gritou um comandante ninja da chuva. As forças em retirada se dispersaram, deslizando pelas ruas labirínticas, na esperança de emboscar ninjas de Konoha nas sombras. Mantenham suas posições, ordenou um Jounin de Akimishi ao chegar à muralha. Não avancem às cegas. Deixem os Hyuga localizarem suas posições primeiro. A estratégia dos ninjas da chuva era sólida. Ninjas de Konoha que não conheciam a planta da cidade poderiam facilmente cair em ataque surpresa. No entanto, a presença de membros do clã Hyuga reduziu drasticamente sua vantagem.
Com o Byakugan ativado, os ninjas Hyuga rapidamente examinaram a área, localizando os inimigos. Posições inimigas confirmadas, relatou um Hyuga. Com seus planos de emboscada frustrados, os ninjas da chuva foram forçados ao confronto direto, onde as habilidades de combate superiores de Konoha os sobrepujaram. Apesar de seus esforços, os ninjas da chuva foram gradualmente repelidos pelas ruas estreitas. As forças de Konoha são muito fortes, não podemos detê-las. Nossa única esperança agora é Ryujin-sama. Se ele conseguir derrotar Jiraiya, talvez ainda tenhamos uma chance. Caso contrário, não teremos escolha a não ser lutar até a morte, murmurou um Jounin de Ami, com o rosto tomado por frustração e desespero. Ele lançou um olhar para um prédio fortemente fortificado, cercado por uma barreira, e seus olhos brilharam com renovada determinação. A cidade de Tetsuishi está perdida. Vocês não têm como defendê-la, declarou Jiraiya, lançando Ryujin para longe com um poderoso golpe. Ele sorriu ao ver os ninjas de Konoha invadindo as muralhas da cidade. Ryujin cerrou os dentes, suas lâminas gêmeas reluzindo enquanto ele se forçava a ficar de pé novamente. Se eu te matar, ainda posso expulsá-los. Com um rugido furioso, ele desencadeou uma técnica devastadora de lâminas duplas, seus golpes visando derrubar Jiraiya. Suas chances acabaram, disse Jiraiya balançando a cabeça. Juntando as mãos em um selo familiar, ele absorveu uma onda de energia natural. Marcas de sábio apareceram em seu rosto enquanto ele entrava no modo sábio instantaneamente. A expressão de Ryujin se contorceu. Ele vinha lutando contra Jiraiya por tempo demais, suas reservas de chakra estavam quase esgotadas, sua resistência drenada. Agora com Jiraiya entrando no modo sábio, o resultado da batalha estava selado. A maré da guerra havia virado decisivamente a favor de Konoha. Capítulo 168. Ao ver Jiraiya entrar no modo sábio, o corpo de Ryujin se tensionou e ele recuou imediatamente. Como guarda pessoal de Anzo, ele sabia muito bem o que o modo sábio envolvia. No momento em que percebeu que Jiraiya o havia dominado, seu coração se encheu de choque. De acordo com os registros de Amegakure, todo ninja que alcançou o modo sábio era uma existência extremamente poderosa. Liberação de fogo, grande bomba de chamas. Uma torrente de chamas irrompeu da boca de Jiraiya, avançando em uma onda de fogo. As intensas chamas preencheram quase toda a barreira, engolfando Ryujin. Com um grito estrondoso, Ryujin girou rapidamente, liberando uma enorme quantidade de chakra de água de seu corpo. Um dragão de água espiralado se formou ao seu redor, enquanto suas espadas gêmeas giravam em alta velocidade, enviando ondas de água para neutralizar o jutsu de fogo de Jiraiya. Arte sábia, Senbon com agulha de cabelo. Jiraiya formou selos de mão, e inúmeros Senbons imbuídos de energia natural dispararam de seu cabelo a uma velocidade incrível, cobrindo Ryujin com uma avalanche avassaladora. Arg! O impacto das duas artes sábias foi demais para Ryujin suportar. Ele soltou um grito de dor quando metade de seu corpo foi perfurada pelo Senbon, o sangue jorrando livremente. Seu rosto empalideceu. Um olhar para a cidade de Tetsuishi foi suficiente para lhe dizer tudo o que precisava saber. Ela estava perdida. Contra um Jiraiya no modo sábio, ele não tinha a menor chance. Agora que estava gravemente ferido pelas técnicas da arte sábia, metade de seu corpo estava praticamente inutilizada. Não havia como ele suportar o próximo ataque de Jiraiya. Arte sábia, Rasengan flamejante. Jiraiya não deu a Ryujin qualquer espaço para respirar. Estendendo a mão direita, um Rasengan se formou rapidamente em sua palma, girando intensamente. Chakra de sábio, de natureza ígnea, fluiu para dentro dele, fazendo-se inflamar em chamas rugindo. O Rasengan expandiu-se rapidamente, ardendo com um calor intenso. Ainda ontem, Jiraiya completou mais um cadastro no sistema da meia-lua, ganhando como recompensa a técnica Rasengan de Minato Namikaze. Junto com ele vieram vários jutsus baseados no Rasengan. O Rasengan flamejante era um deles, um Rasengan aprimorado, infundido com chakra de sábio de natureza fogo, aumentando drasticamente seu poder. Rasengan era uma técnica versátil, que não exigia selos de mão e não possuía afinidade elemental inerente, tornando-a perfeita para transformações da natureza dos chakras. Na história original, depois de Naruto obter o poder de várias bestas com cauda, ele infundiu o chakra delas em seu Rasengan para criar novas e poderosas variações. Vocês ninjas de Konoha, acham que podem conquistar a cidade de Tetsuishi? Continuem sonhando. O rosto de Ryujin se contorceu em desespero enquanto ele encarava o Rasengan cada vez maior na mão de Jiraiya. Jiraiya lançou o Rasengan flamejante para frente. Com o impacto, o corpo de Ryujin foi despedaçado em um inferno giratório, reduzido a nada além de névoa de sangue. Ele não teve chance de revidar. Jiraiya então recuperou o vaso da alma e absorveu a alma de Ryujin nele. Embora o Rasengan tenha obliterado o corpo de Ryujin, sua alma permaneceu intacta. Apenas sua cabeça decepada restou. Jiraiya havia evitado intencionalmente destruir a cabeça de Ryujin. Ao pegá-la, ele também recuperou as espadas gêmeas de Ryujin, armas excepcionalmente trabalhadas que valiam a pena guardar. Com isso, Jiraiya dissipou a barreira, saltou sobre os muros da cidade de Tetsuishi e ergueu a cabeça de Ryujin bem alto. Ryujin foi morto. Com o que você lutará contra Konoha agora? Sua voz estrondosa ecoou pelo campo de batalha. Isso não pode ser verdade. Não é possível que o Capitão Ryujin esteja morto. Devo estar vendo coisas. Não é possível que o Capitão Ryujin tenha perdido. Isso deve ser um genjutsu. Os ninjas de Konoha estão tentando nos enganar. O Capitão Ryujin é o guarda pessoal do Lord Anzo. Sua força é insondável. Como ele pôde perder para um pirralho como Jiraiya? Isso deve ser falso. Os ninjas de Amegakure encaravam incrédulos a cabeça decepada nas mãos de Jiraiya. Muitos gritavam em negação, recusando-se a aceitar a verdade. Ryujin era o pilar de força deles. Eles ousaram lutar até a morte contra os ninjas de Konoha porque Ryujin estava ali. Eles acreditavam que ele derrotaria Jiraiya e os levaria à vitória. Ryujin tinha sido a fonte inabalável de esperança deles. Mas agora, Jiraiya o havia matado. O moral dele se despedaçou num instante, substituído por completo desespero. Até mesmo Lord Ryujin foi morto. Como poderemos resistir a Konoha agora?
É isso mesmo. Se até alguém tão poderoso quanto Lord Ryujin morreu pelas mãos de Konoha, que chance temos nós? A cidade de Tetsuishi está condenada. Não, eu me recuso a acreditar nisso. O capitão Ryujin não pode ter perdido. Isso deve ser algum tipo de truque. Os ninjas de Konoha estão jogando jogos mentais conosco. Isso não é real. Alguns ninjas de Amegakuri caíram em desespero, perdendo toda a vontade de lutar. Outros teimosamente recusaram-se a aceitar a morte de Ryujin, gritando em frenesi. O campo de batalha mergulhou no caos. A vitória de Jiraiya sobre Ryujin chocou não apenas os ninjas de Amegakuri, mas até mesmo as próprias forças de Konoha. Inicialmente, muitos ninjas de Konoha suspeitaram que fosse uma ilusão, um engano para quebrar o moral de Amegakuri. Afinal, Ryujin era um nome bem conhecido, guarda pessoal do lendário Anzo, o ninja temido por sua imensa força. Jiraiya, apesar de ser discípulo do Hokage e um talento prodigioso, ainda era jovem. Era esperado que ele precisasse de mais experiência antes de desafiar um veterano de elite. Mas quando confirmaram que o corpo de Ryujin havia sido realmente destruído, a realidade se impôs. Um grito ensurdecedor irrompeu das forças de Konoha. Seu moral disparou. As marcas no rosto de Jiraiya são marcas de sábio, não são? Sem dúvida. Essas são marcas do modo sábio. Não acredito que ele já dominou o modo sábio. Não é à toa que ele conseguiu matar o Ryujin tão rápido e sair ileso. Ouvi rumores de que o Monte Myobuku tem um método de treinamento para o modo sábio. E é verdade. O talento de Jiraiya deve ser muito maior do que jamais imaginamos. Ele já alcançou o modo sábio. Os Jounin de elite de Konoha ficaram sem palavras, olhando com admiração para as marcas de sábio de Jiraiya. Quanto aos outros ninjas de Konoha, a maioria nem sequer notou as marcas. Afinal, o conhecimento do modo sábio geralmente se limitava aos figurões de cada vila, sendo registrado apenas em arquivos secretos. Capítulo 169. Ao verem Jiraiya entrar no modo sábio, muitos deles decidiram que deveriam se aproximar mais dele no futuro. Independentemente de Jiraiya se tornar Hokage ou não, seu talento inegável já era motivo suficiente para criar laços com ele. Mesmo que nunca tenha alcançado o cargo, sua força descomunal certamente lhe conferiria considerável influência sobre Konoha. Renda-se e você será poupado. Resista e você será abatido. Jiraiya arremessou a cabeça decepada de Ryujin em direção às forças de Amegakuri. Sua voz ecoou pelo campo de batalha. Ele ainda tinha esperança de que os ninjas de Amegakuri se rendessem. Quanto menos baixas Konoha sofresse, melhor. Mesmo com o moral abalado, continuar lutando ainda custaria caro a Konoha. Amegakuri ainda tinha um número significativo de ninjas. Massacrá-los todos teria um preço muito alto. Render-se? Não seja ridículo. Jamais nos curvaremos a invasores. Vocês acham que os ninjas de Amegakuri são covardes sem espinha dorsal? Mesmo que todos morramos aqui, jamais nos renderemos. Os Jounin de elite de Amegakuri rugiram em desafio ao ouvirem as palavras de Jiraiya. Suas vozes ecoavam com determinação. Mesmo que o medo fosse evidente em alguns de seus rostos, o senso de dever reacendeu sua coragem. Eles sabiam que se rendessem, Amegakuri estaria em perigo ainda maior. Eles entendiam que continuar essa batalha significava morte quase certa, mas, pelo menos, poderiam eliminar alguns dos membros da elite de Konoha, reduzindo o fardo sobre sua terra natal. Então você escolheu a morte. Mate todos eles, ordenou Jiraiya friamente. Sem hesitar, ele investiu contra as fileiras de Amegakuri, brandindo a lâmina da chama relâmpago. Trovões e chamas irrompiam a cada golpe de sua lâmina, abrindo caminho através das linhas inimigas. Se eles se recusassem a se render, morreriam. Os Jounin de elite de Amegakuri estavam ocupados, travando uma batalha contra a própria elite de Konoha. Eles não tinham chance de deter Jiraiya. Um a um, os ninjas de Amegakuri caíram sob sua lâmina, suas mortes rápidas e brutais. Jiraiya, eu nunca vou te perdoar. Rugiu um Jounin de Amegakuri em fúria, observando seus companheiros perecerem. Ele avançou, tentando deter Jiraiya. Seu oponente sou eu. E mesmo assim você ousa se distrair. Uchiha Raiden o interceptou, a voz carregada de fúria. Ser ignorado no meio da batalha era uma afronta que Raiden não podia tolerar. Seu Sharingan, 3 tomoes girando rapidamente, brilhava com um poder sinistro. Dentro do clã Uchiha, esse já era considerado o nível mais alto do Sharingan, pois muitos desconheciam a existência do Mangekyou Sharingan. O ninja de Amegakuri fechou os olhos imediatamente, sem querer arriscar contato visual com aqueles olhos aterrorizantes. O Jounin de Akimichi se preparou para ajudar Raiden, mas foi prontamente rejeitado. Ele é meu. Não se meta nisso. Conhecendo o temperamento do clã Uchiha, o Jounin de Akimichi simplesmente se virou e foi embora. Gritos ecoavam pelo campo de batalha enquanto mais ninjas de Amegakuri pereciam sob a lâmina de Jiraiya. Mantendo o modo sábio, ele era intocável. Nenhum mero Chunin conseguia resistir a ele. Com Jiraiya liderando o ataque, o moral de Konoha aumentou consideravelmente. Enquanto isso, na retaguarda do campo de batalha, 3 Jounin de Amegakuri observavam a situação com semblante sombrio. Não conseguiremos manter o controle da cidade de Tetsuishi por mais tempo. Arano-sama e os outros também não conseguirão deter as forças de Konoha. Nesse ritmo, eles serão aniquilados em breve. Suas expressões eram graves enquanto observavam seus guerreiros de elite em apuros. Os Jounin que lutavam contra os clãs Nara e Akimichi já estavam gravemente feridos, a morte era iminente. Chegou a hora de recorrermos à nossa última opção. Se conseguirmos derrotar todas as forças de Konoha, aliviaremos o fardo sobre a Amegakuri. Se eles morrerem aqui, Konoha não poderá enviar outro esquadrão deste calibre. Um dos Jounin respirou fundo, aceitando a dura realidade. Mesmo assim, é frustrante. Achei que poderíamos resistir por mais tempo, talvez atrair reforços da Terra do Vento ou do País da Terra. Não esperava que caíssemos tão rápido. Outro Jounin deu uma risada amarga. O trunfo deles era algo verdadeiramente aterrador, e usá-lo apenas para eliminar esse esquadrão de Konoha parecia um desperdício. Não há tempo para arrependimentos.
Se levarmos esses ninjas de Konoha conosco, será uma troca justa. Com uma última troca de olhares, os 3 Jounin desencadearam seus jutsus, direcionando seus ataques para uma formação oculta atrás deles. As barreiras que haviam erguido na cidade de Tetsuishi não exigiam que os ninjas canalizassem chakra continuamente para mantê-las. Os depósitos minerais da cidade continham um minério único que podia armazenar chakra, o qual era então direcionado através das estruturas para sustentar a barreira. Para evitar que Konoha desativasse seu plano de contingência final muito rapidamente, eles enterraram esses minérios infundidos com chakra por toda a cidade, em vez de concentrá-los em um único local. Isso garantia que a destruição de qualquer depósito individual interromperia a integridade da barreira. Assim que o jutsu deles atingiu a formação, o chakra armazenado foi instantaneamente interrompido. As barreiras de proteção de um edifício fundamental começaram a ruir camada por camada. Jiraiya, que vinha avançando em direção à estrutura, parou ao observar a barreira desmoronar. Tarde demais. Ele suspeitava que algo extremamente perigoso estivesse selado dentro daquele prédio. Foi por isso que no momento em que ultrapassou as defesas da cidade, avançou diretamente em direção a ele. Mas a enorme quantidade de ninjas de Amegakure o havia atrasado. Com o chakra que a sustentava agora esgotado, a barreira desmoronou rapidamente. À medida que a camada final se dissipava, uma névoa espessa e densa de cor púrpura começou a vazar da janela mais alta do edifício. Capítulo 170. Uma névoa densa e roxa se espalhou rapidamente. Sem uma barreira para contê-la, a névoa tóxica se expandiu instantaneamente. Tóxico. Ao ver a densa névoa se dissipar, Jiraiya franziu a testa e recuou rapidamente. Ele já suspeitava que a estrutura selada continha algum tipo de toxina. Afinal, o líder da Terra da Chuva, Anzo, a salamandra, era infame por seu domínio sobre venenos. A névoa se espalhou a uma velocidade alarmante e, num piscar de olhos, engolfou todo o campo de batalha onde Konoha e os ninjas da chuva estavam se enfrentando, engolindo-os por completo. Arg! Urg! Gritos ecoaram quando aqueles presos na névoa ninjas de Konoha e da chuva desabaram no chão, com os rostos contorcidos em agonia. Seus corpos se convulsionaram violentamente enquanto sua carne apodrecia rapidamente, transformando-se em uma lama pútrida. Um a um, os ninjas vivos foram reduzidos a nada além de ossos. Suas roupas e carne se dissolveram completamente, e até mesmo seus esqueletos começaram a se decompor a uma velocidade sobrenatural. O ninja da chuva sofreu o mesmo destino. Nem mesmo eles tinham antídoto para o veneno selado dentro do prédio. Era uma medida de último recurso, uma armadilha destinada a garantir a destruição mútua. O veneno foi preparado a partir do veneno do corpo de Anzo, combinado com as toxinas de sua invocação, a salamandra gigante e outros compostos letais. Era tão potente que mesmo uma pequena inalação liquefazia os órgãos e a carne da vítima em instantes. Antes de implantá-lo, Anzo enviou ninjas da chuva para comprar antídotos de várias nações a fim de testar sua eficácia. Os resultados foram desastrosos. Mesmo os antídotos mais avançados das grandes nações não surtiram efeito. Qualquer pessoa exposta ao gás morria instantaneamente. Um veneno tão terrível. A expressão de Jiraiya escureceu diante da cena horrível. Ele esperava que a toxina fosse poderosa, qualquer coisa selada por tantas barreiras seria perigosa, mas não imaginava que fosse tão letal. Os ninjas de Konoha, horrorizados com as mortes horríveis de seus companheiros, recuaram a toda velocidade. Os ninjas da chuva, ao verem seus próprios aliados morrerem em agonia, ficaram paralisados em choque. Apenas um punhado de Jounin de elite e oficiais de alta patente na cidade de Tetsuishi sabiam do veneno. O resto permanecia no escuro. A Terra da Chuva havia mantido isso em segredo deliberadamente, temendo que vazamentos permitissem que Konoha preparasse contramedidas. Por que a aldeia armaria uma armadilha tão mortal e ainda nos mandaria para cá? Somos apenas peões descartáveis. Alguns ninjas da chuva gritaram de fúria, sentindo-se completamente abandonados diante da morte certa. Não guarde ressentimento contra a vila, retrucou um Jounin da chuva. Esta era a única opção. Se não tivéssemos sido designados para cá, Konoha não teria enviado tantos ninjas de elite. Graças ao nosso sacrifício, derrotamos uma parte significativa de suas forças. Nossas mortes não foram em vão. Essas palavras vieram de um Jounin que há muito compreendia seu destino. Eles sabiam que ao serem designados para a cidade de Tetsuishi, já haviam sido abandonados por sua vila. Mas eles não odiavam seus líderes. Esse era simplesmente o preço da guerra. Arg! Urg! Cada vez mais ninjas sucumbiam ao veneno, seus corpos se desfazendo em poças de lama e deixando para trás apenas ossos quebradiços. O gás se espalhava implacavelmente, movendo-se mais rápido do que qualquer um, exceto os Jounin mais velozes, conseguia escapar. Os Chunin e os Chunin de elite não tinham chance, muitos caíam antes mesmo de conseguirem dar alguns passos. Contudo, os Jounin da chuva, já resignados à morte, não fugiram. Em vez disso, encurralaram os Jounin de Konoha em combate, garantindo que estes também não pudessem escapar. Se fossem morrer, levariam consigo o máximo de inimigos possível. Os Jounin de Konoha se viram encurralados, incapazes de recuar enquanto a névoa mortal se aproximava. Alguns ninjas de Konoha engoliram desesperadamente pílulas de antídoto, apenas para desmaiar e morrer momentos depois. O remédio era inútil. Jiraiya, após um breve momento de reflexão, mergulhou diretamente no veneno. No instante em que entrou, uma sensação de ardência se espalhou por sua pele e vapores tóxicos invadiram seu corpo através dos poros e do nariz. Mas então seu selo de veneno universal se ativou, envolvendo as toxinas invasoras e incinerando-as antes de expulsá-las de seu corpo. A dor desapareceu imediatamente e Jiraiya exalou aliviado. Sua técnica podia resistir aos efeitos do veneno. Sem hesitar, ele correu em direção ao prédio, com a intenção de erguer uma nova barreira e conter o gás. Ele havia testemunhado os 3 Jounin destruindo a barreira de selamento mais cedo, e agora notou os minerais infundidos com chakra sob o solo. Se ele conseguisse isolar a área e impedir a propagação, as forças de Konoha poderiam eliminar os ninjas da chuva restantes e, posteriormente, restaurar a barreira usando esses minerais. Esse veneno é insano.
O que fazemos agora? Exigiu um Jounin de elite do clã Akimishi, observando ninjas de Konoha perecerem diante de seus olhos. Ele se voltou para um estrategista do clã Nara em busca de respostas. A única solução é uma técnica de barreira para conter o gás, mas o veneno é letal demais. Não sobreviveríamos tempo suficiente para lançar uma dentro daquela nuvem. É uma armadilha mortal, admitiu o Jounin Nara com um tom sombrio. Jamais imaginei que a Terra da Chuva pudesse criar algo tão mortal. Jiraiya está indo em direção ao prédio. O veneno não está fazendo efeito nele, observou Hyuga Tetsuki. A essa altura, eles já haviam recuado o suficiente para que os Jounin de elite da chuva não pudessem detê-los. Os ninjas da chuva desejavam a destruição mútua, mas estavam em desvantagem numérica. Se Jiraiya conseguir resistir ao veneno e erguer a barreira sozinho, nossas forças poderão ter uma chance de sobreviver, disse Uchiha Raiden sombriamente. Caso contrário, todos morreremos aqui. Capítulo 171. Os membros do clã Uchiha que Raiden trouxera consigo estavam entre a elite do clã. Se todos fossem perdidos ali, isso representaria um duro golpe para a força geral dos Uchiha, enfraquecendo significativamente seu poder. Naquele momento, a única esperança deles era que Jiraiya conseguisse conter o veneno. Todos eles tinham visto a barreira que Jiraiya havia erguido durante sua batalha com Ryugen. Seu poder de selamento era formidável. Se Jiraiya conseguisse resistir ao veneno e impedir sua propagação com sua própria força, havia uma boa chance de que ele tivesse sucesso. Tsunade observou Jiraiya correr em direção ao centro do veneno, com os olhos cheios de preocupação. É melhor você não morrer aqui. Ela rezou em silêncio. Tolice. Os Jounin sobreviventes e os Jounin de elite de Amegakure zombaram enquanto observavam Jiraiya se atirar no veneno, acreditando que ele estava desperdiçando sua vida. Eles tinham absoluta confiança no veneno preparado por Anzo. Até mesmo os Jounin de elite morreriam após exposição prolongada. Não havia como Jiraiya impedir que o veneno se espalhasse sozinho. Malditos ninjas de Konoha. Vocês todos vão morrer conosco. Amegakure não é um lugar que você pode invadir como bem entender. Vocês ousaram invadir nossa terra, agora paguem com suas vidas. Os ninjas de Amegakure rugiram com determinação fanática, investindo contra as forças de Konoha. Seu objetivo era claro, envolvê-los em combate e impedi-los de escapar do alcance do veneno. Que veneno terrível! Não é à toa que o chamam de semideus do mundo ninja, ponto. Quanto mais Jiraiya se aproximava do prédio, mais rápido seu chakra queimava. O veneno que se infiltrava em seu corpo se intensificava, e expulsá-lo exigia uma quantidade cada vez maior de chakra. No entanto, a recuperação de chakra de Jiraiya era monstruosa, quase ilimitada. Não importava quanto chakra ele queimasse, ele conseguia suportar. Ao chegar ao prédio, Jiraiya saltou para frente e mergulhou direto na estrutura, emitindo o veneno mortal. Ele precisava localizar a fonte. Se conseguisse destruí-la ou removê-la, talvez conseguisse impedir a propagação. O veneno engrossou à medida que ele entrava, quase se transformando em uma névoa líquida. Sua pele ardia como se estivesse sendo queimada por chamas, e seu chakra queimava a uma velocidade ainda mais alarmante. Mesmo assim, apesar da toxicidade, ainda não era suficiente para ameaçar sua vida. Observando os arredores, Jiraiya percebeu algo incomum. O veneno, apesar de sua potência, mal corroía a estrutura em si. Claramente, essa toxina foi projetada especificamente para atingir seres vivos. Ele suspirou. Se tivessem sabido antes, poderiam ter posicionado usuários habilidosos do mecanismo de liberação de terra para conter o veneno quando ele se espalhou pela primeira vez. Mas agora era tarde demais. O veneno já havia se espalhado além do ponto de contenção. Isso só reforçou a importância crucial da coleta de informações. Se Konoha soubesse que aquele prédio abrigava um veneno mortal, não teria sido pega de surpresa. Então, Jiraiya avistou a fonte, um pequeno saco de veneno, não maior que a palma da mão. Pulsava ritmicamente, liberando densas ondas de veneno a cada contração. Uma coisa tão pequena, e ainda assim produz uma toxina tão devastadora. Jiraiya ficou surpreso. Ele imediatamente descartou a ideia de destruí-la. Se o saco se rompesse, todo o veneno armazenado seria liberado de uma só vez, criando uma catástrofe ainda maior. Ele pensou em removê-lo, mas após dar apenas alguns passos para mais perto, sua pele ardeu intensamente. A última dose de veneno que inalou era tão potente que nem mesmo seu selo universal de veneno conseguiu neutralizá-la imediatamente. Ao perceber o risco, Jiraiya abandonou a ideia de contato direto. A letalidade do veneno superava até mesmo suas expectativas. Forçar a entrada e tentar mover o saco poderia muito bem lhe custar a vida. A solução mais segura foi selá-lo. Jutsu de clones múltiplos das sombras. Jiraiya invocou 4 clones e juntos começaram a tecer selos de mão. Uma onda de chakra, infundida com as 5 transformações da natureza, se entrelaçou para formar uma poderosa barreira. Uma luz brilhante de 5 cores surgiu, envolvendo todo o edifício num selo protetor. A propagação descontrolada do veneno foi abruptamente interrompida. A superfície da barreira corroeu-se rapidamente sob o ataque venenoso, consumindo o chakra de Jiraiya a uma taxa acelerada. Mas enquanto seu corpo permanecesse ileso, nenhuma quantidade de chakra consumida poderia subjugá-lo. A técnica que ele usou foi a barreira dos 5 elementos, uma das técnicas de selamento mais formidáveis que ele havia adquirido através de seu treinamento. Exigia domínio sobre todas as 5 transformações da natureza, tornando sua execução extremamente difícil. Somente alguém com as reservas de chakra imensas de Jiraiya poderia realizá-la sozinho. Caso contrário, seriam necessários pelo menos 5 Jounin de elite trabalhando juntos. O veneno parou de se espalhar. Foi o Jiraiya quem fez isso. Inacreditável. O chakra dele é monstruoso. Criar uma barreira tão poderosa sozinho. Com esse nível de chakra, ele pode estar se aproximando do nível do primeiro Hokage. Os Jounin de elite, incluindo Hyuga Tetsuki, ficaram maravilhados ao observar a imponente barreira.
Mais uma vez, foram abalados pela força avassaladora de Jiraiya. Uma barreira de tal magnitude, erguida por um único ninjas, estava além de tudo que eles haviam imaginado. De jeito nenhum. Não havia como ele ter impedido o veneno do Lord Anzo. Um Jounin de elite de Amegakuri gritou em negação ao ver o veneno selado. Ele não vai durar. Aquele pirralho vai morrer. Não tem como ele resistir ao veneno do Lord Anzo. Outros ninjas de Amegakuri rugiram em sinal de recusa, incapazes de aceitar o que acabará de acontecer. Se Jiraiya realmente resistiu ao veneno, então as forças de Konoha seriam capazes de avançar sem serem desafiadas, até chegar à própria Amegakuri. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 172. Vamos eliminá-los o mais rápido possível e acabar com todos os ninjas da chuva. Jiraiya não vai aguentar por muito mais tempo. Um Jounin experiente do clã Nara falou com um tom sombrio. Manter uma barreira dessa magnitude consumia um chakra imenso. Eles precisavam agir rápido, eliminar todos os ninjas da chuva e recuar, ou encontrar uma maneira de ajudar Jiraiya. Vendo que a barreira que Jiraiya havia erguido ainda não havia se dissipado, o ninja de Ami finalmente teve que aceitar a dura realidade. A última linha de defesa de Anzo havia sido repelida sozinho por Jiraiya. Um após o outro, o ninja da chuva caiu. O equilíbrio de poder entre a liderança de Amegakuri e Konoha havia se desfeito completamente. Com Jiraiya dizimando pessoalmente grande parte de suas forças, os ninjas de Amegakuri não tinham mais como se opor a Konoha. Um a um, os Jounin de elite de Amegakuri foram mortos pelos de elite de Konoha que trabalhavam em conjunto. Mesmo assim, os contra-ataques finais dos ninjas da chuva de Amegakuri infligiram alguns ferimentos às forças de Konoha, embora nada grave o suficiente para afetar significativamente sua capacidade de combate. Após a eliminação dos Jounin de Ami, os ninjas de elite de Konoha avançaram para a batalha como tigres entre ovelhas, liderando o massacre dos Jounin de Ami restantes. As forças de Amegakuri não tinham a menor chance contra tamanha força avassaladora. Corpos jaziam espalhados pelo chão, membros decepados e poças de sangue transformando a cidade de Tetsuishi em um cenário infernal de pesadelo. A guerra sempre fora cruel. Uma vez no campo de batalha só havia dois resultados possíveis, matar ou morrer. Konoha rapidamente estabeleceu domínio total. O número de ninjas da chuva sobreviventes diminuiu rapidamente, mas aqueles que restaram lutaram com ferocidade implacável, lançando ataques desesperados contra os ninjas de Konoha. Eles tinham apenas um objetivo, eliminar o máximo possível de ninjas de Konoha antes de morrerem, ou pelo menos feri-los para diminuir o fardo sobre sua vila no futuro. Sua pura força de vontade aumentava sua eficácia em combate. Não fosse a liderança dos Jounin de elite de Konoha, enfrentar uma força tão fanática teria sido custoso. Mas as forças de Konoha consistiam principalmente de ninjas de clãs, liderados por Jounin veteranos de batalha. Por mais inabalável que fosse o espírito dos ninjas da chuva, a realidade não podia ser alterada. Em pouco tempo, os únicos que restaram na cidade de Tetsuishi foram os ninjas de Konoha. Nenhum ninja de Ami sobreviveu. Konoha, no entanto, não saiu ilesa. Mais de 300 ninjas pereceram, incluindo 5 Jounin. Use a liberação de vento para eliminar o gás venenoso. Com a batalha encerrada, os Jounin de elite de Konoha reuniram aqueles habilidosos em liberação de vento para dispersar as toxinas remanescentes nos becos. Antes, quando o gás venenoso começou a se espalhar, Konoha quis dissipá-lo, mas os ninjas da chuva lutaram desesperadamente para impedir. Agora que eles haviam partido, a tarefa era simples. Em pouco tempo, o ar ficou mais limpo. Aqueles que possuem ninjutsu médico, tratem os feridos imediatamente. Ordenou Uchiha Raiden antes de liderar um grupo de Jounin de elite em direção à fonte do gás venenoso. O veneno dentro da barreira era normalmente denso. Ver Jiraiya ileso dentro dela os deixou atônitos. A matriz de barreiras dentro do prédio está intacta, observou Jiraiya. Apenas ficou sem energia. Existem minerais infundidos com chakra enterrados sob a cidade de Tetsuishi. Os ninjas de Amegakuri usaram uma matriz para extrair energia deles e manter as barreiras. Você precisa restaurar esses condutos imediatamente. Agora que o inimigo havia sido eliminado, Jiraiya finalmente se permitiu um pequeno sorriso ao explicar a situação. Seu papel na captura da cidade de Tetsuishi foi enorme. Ele não apenas garantiu a vitória, como também salvou inúmeros ninjas de Konoha. Quando chegou a hora das eleições para o Kage, não havia dúvida de que aqueles que lutaram ali o apoiariam. Por quanto tempo mais vocês aguentam? Perguntou Uchiha Raiden franzindo a testa. A batalha danificou gravemente esses condutos. Restaurá-los completamente levará tempo. Com todos os ninjas de Ami mortos, poderíamos simplesmente recuar e deixar o veneno se dissipar naturalmente. Ou notificar a vila para enviar uma equipe de selamento para contê-lo. Ele estava preocupado com o preço que a manutenção da barreira estava cobrando de Jiraiya. Não precisam se preocupar comigo. Posso manter isso por muito tempo, Jiraiya os tranquilizou. Manter essa barreira não consumiu tanto chakra quanto vocês pensam. Ainda estou firme e forte. Raiden e os outros, momentaneamente surpresos com a confiança de Jiraiya, rapidamente começaram a trabalhar no reparo dos condutos, conforme instruído. Os sistemas de controle de Amegakuri não eram particularmente complexos e, como não precisavam ser redesenhados do zero, apenas reparados. A tarefa era administrável. Após cerca de 1 hora, todos os conjuntos de guias foram restaurados e a barreira sobre o edifício voltou a brilhar. Jiraiya exalou profundamente. Seus clones de sombra desapareceram quando ele saiu da sala. Você está ferida? Tsunade avançou rapidamente com preocupação estampada no rosto. Estou bem. Não precisa se preocupar. Jiraiya deu a ela um sorriso tranquilizador. Com todas as forças restantes de Konoha reunidas, os feridos foram tratados, os caídos sepultados e o campo de batalha limpo. Todos os ninjas sobreviventes de Konoha olhavam para Jiraiya com admiração. Todos sabiam que a única razão pela qual ainda estavam vivos era porque Jiraiya havia arriscado a própria vida para conter o veneno e eliminar rapidamente o comandante inimigo, Ryugen. Se ele tivesse optado por fugir, todos teriam perecido. Jiraiya tinha a capacidade de fugir, mas escolheu ficar por causa deles. Essa escolha conquistou o respeito inabalável deles. Jiraiya-sama. Avistamos ninjas da Terra do Vento e da Terra se aproximando rapidamente. Um Chunin que fazia guarda nas muralhas saltou subitamente e relatou a notícia urgente com o rosto tenso.
Capítulo 173. Ao saber que os ninjas de Sunagakure e Iwagakure estavam se aproximando, Jiraiya não se surpreendeu nem um pouco. Antes de atacar a cidade de Tetsuishi, ele já havia notado os movimentos das forças de Sunagakure e Iwagakure naquela direção. Agora que haviam causado tanta comoção ao tomar a cidade, era inevitável que essas forças viessem investigar. Jiraiya saltou sobre as muralhas da cidade e olhou para longe. Ele avistou cerca de 100 ninjas se aproximando, metade de Sunagakure e metade de Iwagakure. Liderando as forças de Iwagakure estava um Jounin de elite, enquanto o esquadrão de Sunagakure era comandado por um Jounin. O olhar de Jiraiya se tornou ligeiramente mais penetrante. Aqueles não eram ninjas quaisquer, eram todos elites endurecidas em batalha. Konoha conseguiu tomar a cidade de Tetsuishi mais rápido do que o esperado. Parece que reivindicar uma parte para nós não será tão fácil, comentou o Jounin de Sunagakure aos Jounin de elite de Iwagakure. Sunagakure e Iwagakure já haviam formado uma aliança, cientes de que não eram fortes o suficiente para enfrentar Konoha sozinhas. Se quisessem competir por território em Amegakure, precisariam trabalhar juntas. Caso contrário, Konoha as derrotaria facilmente. Cooperar com Konoha para atacar Amegakure nunca fora uma opção. Se aliassem a Konoha, a Vila da Folha teria toda a vantagem, deixando-os com ganhos mínimos. Avaliando suas opções, as duas vilas decidiram não se aliar a Konoha, o que significava que agora eram suas adversárias. Amegakure já possuía recursos limitados. Se todos quisessem uma parte, o conflito seria inevitável. A cidade de Tetsuishi, por exemplo, era um importante centro de recursos. Sunagakure e Iwagakure cobiçavam suas minas de ferro, na esperança de lucrar com elas. Agora que Konoha havia tomado a cidade, eles não estavam dispostos a simplesmente ir embora. Suas ordens superiores eram claras. Sob nenhuma circunstância poderiam permitir que Konoha monopolizasse os recursos da cidade de Tetsuishi. De certa forma, a tomada da cidade de Tetsuishi por Konoha facilita as coisas para nós, disse o Jounin de elite de Iwagakure. Agora podemos pressioná-los e forçá-los a compartilhar os lucros. Eles não terão escolha. Konoha não tem capacidade para sustentar a cidade sozinha. Se nos mantivermos firmes, eles não ousarão nos rejeitar completamente. No máximo, ficarão com a maior parte, acrescentou ele, confiante. Enquanto os ninjas de Iwagakure e Sunagakure se aproximavam, Jiraiya permaneceu inexpressivo, embora um brilho intenso tenha reluzido em seus olhos. As minas de ferro na cidade de Tetsuishi são valiosas demais. Não há como Sunagakure e Iwagakure ficarem de braços cruzados enquanto assim vindicamos, murmurou um Jounin de elite do clã Nara, franzindo levemente a testa. Eles podem sonhar, zombou Raiden friamente. Nós pagamos o preço para tomar esta cidade. Se eles querem uma parte, é melhor estarem preparados para trocar suas vidas por ela. Sunagakure e Iwagakure são aliadas agora. Se nos recusarmos a ceder, mesmo que minimamente, elas podem recorrer à força. E ainda teríamos que lidar com os contra-ataques de Amegakure. Isso nos colocaria sob enorme pressão, disse Yuga Tetsuki, com a voz carregada de preocupação. Se antagonizarmos Sunagakure e Iwagakure, nossas operações em Amegakure se tornarão muito mais difíceis, continuou ele. Estaríamos essencialmente lutando contra 3 nações ao mesmo tempo, o que seria um fardo enorme para nós. Ele tinha razão. Se Konoha pressionasse demais, poderia se encontrar em uma situação precária. Embora Sunagakure e Iwagakure não fossem tão poderosas quanto o País do Fogo, ainda eram grandes nações. Uma guerra contra elas infligiria sérias perdas a Konoha. Konoha assumirá o controle total da cidade de Tetsuishi. Quanto a Sunagakure e Iwagakure, os olhos de Jiraiya brilharam com determinação. Elas não têm o direito de exigir uma parte. Jiraiya não tinha intenção de fazer concessões. Na Segunda Grande Guerra Ninja, Konoha havia entrado em conflito com Sunagakure e Iwagakure em Amegakure e saído vitoriosa, mesmo contra ambas as nações simultaneamente. Não havia necessidade de recuar agora. Com a força atual de Konoha, eles eram mais do que capazes de lidar com uma guerra em 3 frentes em Amegakure. Na verdade, Jiraiya vinha considerando usar esse conflito como um trampolim para iniciar uma grande guerra ninja em grande escala, uma que levaria à unificação do mundo ninja sob o domínio de Konoha. Na linha do tempo original, após o fim das batalhas em Amegakure, Konoha invadiu o território de Sunagakure, e as forças de Sunagakure foram incapazes de detê-los. Não fosse a bondade de Hiruzen Sarutobi, Konoha poderia ter varrido Sunagakure do mapa. Neste momento, Konoha estava no auge de seu poder. Durante a Terceira Guerra Ninja, Konoha resistiu bravamente contra 3 grandes nações simultaneamente. Somente após essa guerra seu poder começou a declinar. Se Jiraiya quisesse unificar o mundo ninja, ele precisava agir enquanto Konoha ainda estivesse forte. Este território agora pertence a Konoha. Parem imediatamente ou considerarei isso um ato de agressão contra nós, gritou Jiraiya do alto das muralhas. Jiraiya, está aí a terra de Amegakure. Desde quando pertence a Konoha? Respondeu o Jounin de elite de Iwagakure com um sorriso irônico. Lembro-me de que a cidade de Tetsuishi sempre fez parte de Amegakure também, acrescentou o Jounin de Sunagakure. A cidade de Tetsuishi agora pertence a Konoha. Ponto final, declarou Jiraiya com firmeza. Sei exatamente o que vocês dois querem, então deixe-me ser claro. Konoha não compartilhará as minas de ferro com vocês. Suas nações não têm lugar aqui. Jiraiya, não seja tão precipitado. As minas contêm uma vasta quantidade de recursos. Você realmente acha que Konoha pode controlá-las sozinha? Perguntou o Jounin de elite de Iwagakure com um tom sombrio. A ganância de Konoha é verdadeiramente espantosa, acrescentou o Jounin de Sunagakure. Tentando acumular todos os recursos da cidade de Tetsuishi só para vocês? Podem ser fortes, mas nem mesmo vocês conseguem enfrentar o mundo inteiro. Se Konoha se recusar a negociar, tomaremos o que queremos à força, advertiu o Jounin de Sunagakure. As ordens superiores eram claras. Custasse o que custasse, eles precisavam garantir uma parte dos recursos da vila Tetsuishi, mesmo que isso significasse guerra contra Konoha. Com essa aliança, eles tinham a confiança necessária para enfrentar Konoha em Amegakure. Se quisessem negociar, primeiro precisariam demonstrar força. Iwagakure pensa da mesma forma, declarou o Jounin de elite de Iwagakure. Teremos nossa parte das minas de ferro, custe o que custar. Capítulo 174.
Você sequer se dá conta do quão ridículo soa dizendo uma coisa dessas? Você tem forças para sustentar essas palavras? Mesmo que seu Kage estivesse aqui, você ainda não conseguiria tocar nos recursos da cidade de Tetsuishi. Jiraiya zombou, sua voz carregada de sarcasmo. Ele estava provocando deliberadamente os ninjas da Terra e da Terra do Vento, incitando-os a atacar. Seu plano era simples, atraí-los para a batalha e eliminá-los ali mesmo. O ninja de Konoha que ouvia as palavras de Jiraiya sentiu uma onda de satisfação. Eles não queriam ver Jiraiya recuar. Afinal, eles lutaram com unhas e dentes, perdendo muitos camaradas para tomar o controle da cidade de Tetsuishi. Se os ninjas do País do Vento e do País da Terra pudessem simplesmente entrar e tomar uma parte sem mover um dedo, seria insuportável. Nesse momento, eles passaram a respeitar Jiraiya ainda mais. Até mesmo o orgulhoso Uchiha Raiden se viu admirando a postura ousada de Jiraiya. A cidade de Tetsuishi é nossa. Conquistamos com nosso sangue e suor. Acham que algumas ameaças vazias serão suficientes para nos fazer desistir dos nossos recursos? Devem estar nos subestimando. Com apenas a força da Terra e da Terra do Vento, você acha que pode ameaçar a Terra do Fogo? Raiden zombou com a voz carregada de deboche. Vá embora agora, e talvez eu deixe você viver, disse Jiraiya friamente. Jiraiya, vou repetir mais uma vez. Esta não é a terra de Konoha. Esta é a terra da chuva. Temos todo o direito de estar aqui, e você não tem autoridade para interferir, retrucou o Jounin de elite do País da Terra, imperturbável diante das ameaças de Jiraiya. Ele tinha certeza de que Konoha não ousaria atacá-los. O motivo era simples, se o País da Terra e o País do Vento unissem forças, até mesmo Konoha pensaria duas vezes antes de agir. Então você está pedindo para morrer. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Jiraiya. Batendo as mãos uma na outra, ele instantaneamente entrou no modo sábio. Arte sábia, grande bala de chamas. O inferno colossal irrompeu da boca de Jiraiya, engolfando o inimigo como uma tempestade de fogo descendente, caindo sobre os ninjas da Terra do Vento e da Terra. Pegos de surpresa, os ninjas inimigos não esperavam que Jiraiya atacasse tão repentinamente. Isso estava completamente além de suas expectativas. O Jounin de elite da Terra sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver as marcas características do modo sábio aparecerem no rosto de Jiraiya. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Apesar de suas reações rápidas, formando selos de mão para as técnicas de liberação de vento e liberação de terra para neutralizar as chamas, eles ainda eram muito lentos. O ataque de Jiraiya, potencializado pelo chakra sábio, estava em um nível completamente diferente. Muitos ninjas inimigos foram instantaneamente queimados vivos, seus gritos ecoando pelo campo de batalha. Os ninjas do País do Vento e do País da Terra estão atacando Jiraiya-sama. Todos protejam Jiraiya-sama. Matem todos eles, rugiu Uchiha Raiden enquanto avançava. Jiraiya deu um sorriso de canto. Essa é a atitude certa. Ele saltou do muro, mergulhando na luta. Os ninjas de Konoha estavam furiosos desde que o inimigo proferiu aquelas palavras arrogantes. Agora, recebendo a ordem, não perderam tempo em saltar e entrar em confronto com as forças inimigas. O País do Vento e o País da Terra tinham apenas cerca de 100 ninjas juntos. Eles não tinham chance contra as forças de Konoha. Recuar, bradou o Jounin de elite do País da Terra. Ele sabia que se continuassem lutando seriam aniquilados. Tarde demais, disse Jiraiya, lançando sua espada da chama relâmpago em direção ao Jounin de elite. Dois tigres flamejantes irromperam, rasgando o campo de batalha. Separem os ninjas do País da Terra, ordenou Jiraiya. Dentre todas as nações, o País da Terra era conhecida por seu trabalho em equipe superior. Suas táticas de grupo coordenadas os tornavam formidáveis em batalha. Se Akatsuki tivesse o mesmo nível de coordenação que as forças da Terra, eles poderiam ter facilmente esmagado as 5 grandes vilas. Arg! Em meros instantes, a espada de Jiraiya cortou o Jounin de elite do País da Terra partindo-o ao meio. Ele recuperou seu vaso da alma e capturou o espírito do homem. Com os 6 Jounin de elite de Konoha, incluindo Jiraiya no modo sábio, atacando em conjunto um único comandante inimigo, a vitória foi fácil. Com o líder inimigo derrotado, as forças de Konoha rapidamente subjugaram os ninjas restantes. Em 5 minutos, todos os ninjas da Terra do Vento e da Terra foram massacrados. Nenhum sobreviveu. Um bando de fracotes, ousando bancar os valentões na nossa frente, zombou Raiden, limpando o sangue do rosto antes de cuspir no chão. Agora que eliminamos as forças inimigas, precisamos nos preparar para uma retaliação vinda de 3 frentes diferentes, apontou um Jounin de elite do clã Nara. Eles nos atacaram primeiro. Era para ficarmos parados esperando que nos matassem? Jiraiya retrucou. A verdade está em nossas mãos. Vamos garantir que a narrativa seja clara. A Terra do Vento e o País da Terra atacaram primeiro, e fomos forçados a nos defender. Sem sobreviventes, não importava como a história fosse contada. Konoha controlava a narrativa. Exatamente. Eles atacaram primeiro. E para ser honesto, mesmo que não tivessem atacado, não conseguiriam fazer nada contra nós de qualquer maneira, disse Raiden com desdém. Retornarei imediatamente à vila e informarei o Hokage. O restante de vocês permaneça aqui e guarde a vila Tetsuishi. Não importa o que aconteça, vocês devem manter essa posição. Não podemos permitir que nada aconteça a este lugar. O tom de Jiraiya era sério. A aldeia precisava ser informada, mais reforços precisavam ser enviados e os recursos da cidade precisavam começar a ser extraídos. Não se preocupe. Agora que temos a cidade de Tetsuishi, ninguém vai tirá-la de nós, assegurou Raiden. A menos que estejamos todos mortos, esta cidade não cairá em mãos inimigas, acrescentou Tetsuki com firmeza. Jiraiya assentiu com satisfação. Com 5 Jounin de elite estacionados ali, a defesa da cidade estava em boas mãos. A batalha custou caro a Konoha. Quase metade de seus Jounin havia caído. Entre eles, Tsushiki, um ninja nascido civil, morreu durante o ataque. A guerra sempre fora impiedosa. No instante, seus camaradas estavam rindo ao seu lado. No instante seguinte, haviam desaparecido. Ninguém jamais poderia ter certeza se eles sobreviveriam até o fim da guerra.
Capítulo 175. Os ninjas sobreviventes de Konoha eram poucos, e ainda menos conseguiriam voltar para casa vivos. A guerra brutal tinha acabado de começar, e as batalhas mais intensas ainda estavam por vir. As forças de Konoha estacionadas na cidade de Tetsuishi teriam que suportar inúmeros outros confrontos. Suas chances de retornar vivos a Konoha eram mínimas. Nem mesmo os Jounin de elite como Uchiha Raiden eram exceção. As batalhas que viriam testariam a todos, e a morte era uma sombra sempre presente. Após dar mais algumas ordens, Jiraiya partiu sozinho, retornando a Konoha em velocidade máxima. Suas reservas de chakra e resistência permitiram que ele viajasse sem precisar esperar por ninguém. Alguns dias depois, ele chegou à vila. Sem hesitar, dirigiu-se diretamente ao escritório do Hokage. Seu principal objetivo ao retornar era persuadir Sarutobi e Hiruzen a continuar enviando tropas para Megakuri a fim de combater os ninjas de Wagakuri e Sunagakuri. Na linha do tempo original, Konoha de fato enfrentou as forças dessas vilas em Amegakuri e saiu vitoriosa. Contudo, diferentemente dos eventos originais, Danzou agora estava morto. Danzou, um militarista convicto, sempre incentivou o conflito. Com sua ausência, o mais benevolente Hiruzen poderia optar por mudar de tática, possivelmente cedendo território para evitar a escalada da guerra. A decisão de Jiraiya de retornar sozinho foi calculada. Ao exagerar a ameaça representada pelas forças de Wagakuri e Sunagakuri, ele esperava pressionar Hiruzen a continuar a campanha. Embora Konoha ainda precisasse permanecer vigilante contra possíveis ataques de Komogakuri e Kirigakuri, a força militar atual da vila era formidável. Mesmo que enviassem mais 5.000 ninjas para Megakuri, suas forças restantes ainda seriam suficientes para se defender de quaisquer ataques repentinos das outras nações. Konoha não era considerada a vila ninja mais forte à toa. Seus ninjas superavam em números das outras grandes nações, muitas vezes por uma margem significativa. Jiraiya parou brevemente do lado de fora do escritório do Hokage antes de bater levemente na porta. Digitar. Uma voz cansada respondeu de dentro. Jiraiya empurrou a porta e entrou, encontrando Hiruzen com uma aparência ainda mais abatida do que quando Jiraiya deixará a vila. Danzou e suas forças da raiz haviam desaparecido sem deixar rastro, um fato que pesava muito sobre o Hokage. Ele não receberá notícias de Danzou, e a incerteza o corroía por dentro. Apesar das diferenças ideológicas e dos frequentes conflitos, Hiruzen ainda considerava Danzou um amigo próximo. O laço entre eles era profundo, e ele não conseguia deixar de se preocupar com a possibilidade de seu antigo camarada ter sido morto. Ao mesmo tempo, outra possibilidade pairava na mente de Hiruzen. Danzou poderia ter desertado. Afinal, ele havia sofrido recentemente uma significativa perda de poder em Konoha. Era perfeitamente possível que o ressentimento o tivesse levado a abandonar a vila. Se Danzou tivesse realmente traído Konoha, as consequências seriam terríveis. Como um dos oficiais de mais alto escalão da vila, ele possuía conhecimento íntimo de inúmeros segredos confidenciais. Caso se voltasse contra eles, o dano que poderia causar seria catastrófico. Nesse momento, Hiruzen quase desejou que Danzou simplesmente tivesse sido morto. Mas ele sabia que isso era improvável. Danzou havia levado consigo um esquadrão de elite de ninjas da raiz. Os únicos indivíduos em Amegakuri capazes de eliminá-lo seriam o próprio Anzo ou um ataque concentrado de um grande grupo de Jounin de elite. No entanto, relatórios de inteligência indicavam que Anzo e seus melhores guerreiros permaneceram em Amegakuri o tempo todo. Dadas essas circunstâncias, a liderança de Konoha chegou a um consenso sombrio. A probabilidade da deserção de Danzou era alarmantemente alta. Essa incerteza deixou Hiruzen profundamente perturbado. Jiraiya, alguma notícia do ancião Danzou? Perguntou Hiruzen com um toque de esperança na voz. Ver seu talentoso aluno diante de si lhe proporcionou certo alívio. Sensei, não há nenhum sinal do ancião Danzou. Depois que ele e suas forças deixaram a fortaleza, simplesmente desapareceram no ar. Cheguei a enviar o Zambu para investigar, mas eles não encontraram nenhum vestígio dele. Jiraiya fez uma pausa antes de continuar. No entanto, trago boas e más notícias. A expressão de Hiruzen escureceu. Conte-me tudo. A boa notícia é que o desaparecimento de Danzou não atrapalhou nossos planos. Lideramos nossas forças com sucesso na captura da cidade de Tetsuishi. Eliminamos todos os ninjas de Amegakuri que lá estavam. Nenhum escapou. Quanto aos civis, aqueles que pereceram o fizeram no fogo cruzado da batalha. A população restante foi detida. O equipamento de mineração está praticamente intacto. Se a aldeia enviar trabalhadores, podemos começar as operações imediatamente. Um alívio tomou conta do rosto de Hiruzen. A perda de Danzou fizera temer que a missão falhasse, mas Jiraiya havia sido bem sucedido apesar do revés. Excelente trabalho, disse Hiruzen, pegando o relatório de batalha que Jiraiya lhe entregou. Após ler o relato detalhado, ele ficou ainda mais impressionado. As baixas de Konoha foram muito menores do que ele havia previsto. Ele esperava perdas significativas, especialmente com a ausência das forças de Danzou. Em vez disso, foi uma vitória decisiva. Ryujin era um dos guarda-costas pessoais de Anzo, um oponente formidável. Como você conseguiu matá-lo sozinho? Perguntou Hiruzen visivelmente intrigado. O feito de Jiraiya o deixou estupefato. Ryujin era um Jounin de elite veterano, um dos mais fortes de Amegakuri. Sensei, eu dominei o modo sábio do Monte Myobuku. Essa foi a chave para derrotá-lo. Não havia mais necessidade de ocultar esse poder. Você dominou o modo sábio? Hiruzen levantou-se de um salto, chocado. Jiraiya juntou as mãos e as marcas características do modo sábio apareceram em seu rosto. Incrível! Verdadeiramente incrível! Hiruzen exclamou, radiante de orgulho. Após recuperar a compostura, ele perguntou, e as más notícias? A expressão de Jiraiya tornou-se solene. Depois que asseguramos a cidade de Tetsuishi, ninjas de Wagakuri e Sunagakuri chegaram inesperadamente. Vendo que tínhamos acabado de travar uma batalha árdua, lançaram um ataque surpresa, na esperança de nos aniquilar e reivindicar a vitória para si. A expressão de Hiruzen endureceu. E o resultado? Eles nos subestimaram. A voz de Jiraiya carregava uma determinação inabalável. Na batalha que se seguiu, nós os aniquilamos. Nenhum inimigo sobreviveu. Defendemos os interesses de Konoha e garantimos nossa permanência na cidade de Tetsuishi. Hiruzen exalou lentamente com alívio e orgulho evidentes nos olhos. Muito bem, Jiraiya. Muito bem. Fim do vídeo.
Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!